Por que é importante conhecermos a história? Sim. Afinal, o que é história? Qual o conceito? Qual a definição disso? E por que a história é dividida em algumas partes? Idade antiga, idade média, idade moderna e contemporânea, sem contar ainda a pré-história. Isso e muito mais neste vídeo. Não perca, mas antes um recadinho rapidíssimo para você. Galera, se liga nessa parada maneiríssima. Se nossos vídeos têm ajudado, contribuído de alguma forma no seu aprendizado, então inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu comentário que é importantíssimo para nós. Continue curtindo nossos vídeos, deixando sempre o sininho ativado para você não perder nenhuma novidade do canal. É justo. É muito justo. Faça isso agora, rapidinho, toque para lá, toque para cá, combinado? Eu sou o professor Macari com mais um Play História para você. A história é a ciência que estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo. E o ser humano e todas as suas ações, ele é o objeto do estudo da história. Durante o período de vida que o homem passa aqui sobre a Terra, ele participa, ele vive, ele constrói e desenvolve a sua própria história e contribui para o desenvolvimento da história da sua sociedade e das demais sociedades existentes em todo o planeta. Então, a todo momento, o homem está fazendo história. História é algo do passado? Sim. Porque pode passar um minuto. O que ocorreu, o fato que ocorreu já pertence ao passado. Não importa se aconteceu há 1 milhão de anos ou aconteceu há 1 minuto. Tudo é história construída. Agora existe uma importância de se conhecer a história. A partir do momento que você conhece a história, o seu passado, as suas raízes, todas as histórias que pertenceram ao desenvolvimento da humanidade, com certeza você não está se ligando ao passado, mas você está construindo uma ideia crítica do seu próprio presente. Eu entendi a referência. Por isso, a história, o conhecimento histórico do passado contribui muito para a formação crítica do seu presente, o que vai auxiliar bastante nas novas decisões tomadas para o futuro. É verdade que a história é construída pelos seres humanos, mas é claro, ao longo do tempo vai se desenvolvendo então instituições como, por exemplo, a família, o clã, você tem a escola, você tem o governo, a igreja, vai se formando a sociedade local e as sociedades que são mais distantes de você aos poucos, com a sua contribuição, com a minha contribuição, ao longo das nossas ações durante todo o tempo em que permanecemos aqui na Terra. O conhecimento histórico ele vem por meio dos documentos históricos, que na verdade são as fontes históricas que podem ser escritas, não escritas. Por exemplo, documentos como cartas, como escritas em uma tumba egípcia, por exemplo, são documentos que nos fazem compreender gradativamente o passado. Mas nós também podemos estudar por meio de objetos, monumentos, armas deixadas ao longo do tempo por outras pessoas no passado. Então, tudo isso que nós utilizamos para estudar, aprender história, se chama fonte histórica, documentos históricos, podendo ou não ser escritos. E vale sempre lembrar que a maneira com que as sociedades, as civilizações que se formam, contam o tempo, nem sempre são iguais. Por exemplo, no mundo ocidental nós temos o calendário cristão. Nós acreditamos que Jesus nasceu, então existe uma divisão antes de Cristo, que é contada de forma decrescente, e uma divisão que vai para depois de Cristo, que os anos são contados de forma crescente. No entanto, se você olhar no calendário judaico, por exemplo, eles têm uma contagem diferente. Eles contam desde o período da criação do mundo. E se irmos no calendário muçulmano, dada o fato histórico de que Maomé vai fugir lá da cidade de Meca e ir para Iatrebe. Esta fuga, chamada de Hégira, ela dá início ao calendário muçulmano. E nós temos ainda o calendário chinês, maias, os calendários astecas. São muitas formas de se contar o tempo. Então nós entendemos que não existe uma única forma de se contar o tempo. Nós aqui no Ocidente contamos pelo calendário gregoriano. Gregoriano porque é uma homenagem ao Papa Gregório XIII. Ele vai atualizar o calendário ali no século XVI, ajustando na forma que nós o conhecemos em nossos dias. Agora, existe uma divisão
na história? Sim. Desde o século XVI, os europeus, principalmente ali os franceses, eles criaram uma certa divisão com que se estuda a história. É chamada de divisão quadripartite. E nós vamos pesquisar um pouquinho ela, falar um pouquinho sobre ela agora. Nós sabemos que a história ela é dividida da seguinte forma pelos europeus. Nós temos ali a pré-história, nós temos a idade antiga ou antiguidade, temos a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. Quando começa, quando termina e quando eu sei que começa e termina. O começo de uma idade põe fim a outra. Por exemplo, a pré-história, ela é contada aquele período que vai desde que surgiu o homem, aí nós temos aí o pensamento criacionista, o pensamento evolucionista. Neste período de 4.000 a 3.500 a.C., desenvolve-se então a escrita, e com a descoberta da escrita, inicia-se então o período conhecido como a Idade Antiga. Ah, mas professor, então quer dizer que antes não existia história? No, God! Sim, existia, mas era a história oral, não era escrita. Mas e hoje? Existe também lugares que tem só a história oral? Claro que existe alguns lugares que tem só a história oral, mas nós hoje já entendemos que tanto a história oral ou a história escrita, ela tem basicamente o mesmo valor para o conhecimento. Mas vamos falar um pouquinho sobre a pré-história. As pessoas se comunicavam ali por via de pinturas rupestres, por exemplo, pinturas feitas pelos homens que moravam às vezes em cavernas, e ali eles desenhavam nas paredes o cotidiano, o que eles faziam durante todo o dia, as caças, as conquistas, a agricultura, e aquilo ia sendo passado de forma oral de pai para filho. Com base então nessas pinturas rupestres, nesses objetos que foram deixados ali por povos antigos, né, e até mesmo por fósseis encontrados, os estudiosos também fazem uma divisão ali dentro da própria pré-história. A primeira divisão é o período conhecido como paleolítico. Paleo quer dizer muito antigo, onde o homem começou ali a desenvolver os seus primeiros objetos, suas primeiras ações, construindo ali aquilo que era necessário para a sua própria sobrevivência. Também é conhecido como o período da pedra lascada. Até o próprio nome diz, um período onde tudo era muito rústico. E ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu. Depois vem o período conhecido como neolítico, ou o da pedra polida. E os homens ali já vão começando a formar civilizações, praticam já a agricultura, mas que aos poucos vamos se tornando sedentário. Sedentário aqui no sentido de sedentarização, aonde o homem, por causa da agricultura, ele acaba ficando mais fixo em um lugar, deixando de ser nômade. Depois nós temos a idade dos metais, que é onde o homem, mesmo que de forma rústica, ele começa a aprimorar todos os seus instrumentos, todos os seus equipamentos por meio da fundição de metais, formando a partir daí as civilizações que vão crescendo ao longo, na extensão de toda a Terra, por onde eles iam passando. É óbvio que todos os estudos sobre o período da pré-história, ela passa também pelo crivo da maneira com que você crê na origem do homem, se é pelo evolucionismo, pela evolução das espécies, conforme a observação de Charles Darwin, ou se é pelo criacionismo, a ideia de um Deus criador. A passagem de uma era para outra, a transição, ela não é feita repentinamente da noite para o dia, não é assim. Ela vai sendo feita um processo transitório. No entanto, vai se levando algum tempo de estimativa. Então, 4.000 anos antes de Cristo, tinha-se já a invenção da escrita. Começa aí o período conhecido como período da antiguidade. Também conhecida como Idade Antiga, foi o período que foram se formando as grandes civilizações. Acredita-se que o início da humanidade possa ter sido ali no Crescente Fértil, que vai desde ali do rio Nilo, ali no norte da África, e vai se formando os povos ali no Egito, Mesopotâmia, que tem os dois principais rios, o Tigre e o Eufrates, no Oriente Extremo também, que nós vamos conhecer depois como China, como Ásia. Tudo isso aí vai se formando então civilizações. África, Império Babilônico, Império Assírio, o desenvolvimento das cidades-estados clássicas gregas, desenvolve-se também grandes impérios como o Segundo Império Babilônico, ou conhecido como Caldeu, a própria Pérsia que se desenvolve, se transforma num grande império, o Império conhecido como Grego, e enfim, o Império Romano, que se desenvolve a partir da conquista ali do Império Grego, e ele vai até a conquista dos bárbaros
sob o Império Romano e, por fim, no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano Ocidental, lembre-se disso, a parte que vai se tornar em Europa, ele é conquistada a partir das invasões bárbaras. A queda do Império Romano Ocidental no ano 476 depois de Cristo, ele põe fim ao que nós conhecemos como Idade Antiga. Inicia-se então o que nós conheceremos como Idade Média. A Idade Média então, ela começa com o fim do Império Romano Ocidental e ela atravessa um período de quase 1000 anos, até o ano 1453, onde o Império Romano Oriental, ali onde nós conhecemos hoje como Ásia Menor, ele é tomado, e com a derrubada dos muros da sua capital, Constantinopla, pelos turcos otomanos, põe-se fim então ao que nós conhecemos como Idade Média. A Idade Média então é todo esse período onde se dá o crescimento do catolicismo, onde se dá toda aquela questão do que muitos vão chamar de Idade das Trevas, que nós estudaremos ali em outros vídeos. Em 1453, com a queda dos muros de Constantinopla, tem-se fim à Idade Média e inicia-se então o que nós conhecemos como Idade Moderna. É um período onde se tem grandes invenções, nós temos ali o desenvolvimento do capitalismo, reforma protestante e tudo mais. E neste período ainda se existem os reis absolutistas, que vai culminar ali na Revolução Francesa em 1789. Então a Idade Moderna, ela vai desde a queda dos muros de Constantinopla em 1453 até 1789, com a Revolução Francesa, que durará 10 anos. Em 1789 temos fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, que vem até nossos dias. A Revolução Francesa, ela mudou a forma de se ver governos, democracias, absolutismos, e tudo isso aí influenciou totalmente o mundo ocidental. Críticas a respeito dessa divisão, então ela é eurocêntrica. A história do mundo ocidental europeu, ele foi dado com maior importância do que as demais histórias. Toda a história europeia, ela se dá em detrimento da história asiática, da história africana, da história das Américas. É como se a Europa tivesse as histórias mais importantes. Então essa crítica é muito forte contra esse tipo de divisão que partiu dos europeus. Também é alvo de crítica o fato deles valorizarem muito a história oficial, a que foi escrita, e as histórias que aconteceram, por exemplo, de forma oral, em lugares, por exemplo, que a escrita não tinha tanto desenvolvimento assim. Também não era história. Então o eurocentrismo e a falta de valorização da história oral são as críticas mais profundas contra esse tipo de divisão. Mesmo que haja muitas críticas nesta divisão, ainda ela é muito usada nos estudos de história, tá bom? Não perca os nossos próximos vídeos. Curta, inscreva-se e deixe seu comentário, tá bom? Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.